né? Seja muito bem-vindo, Helva. Né? Eu fico muito Obrigada. feliz de poder participar desse momento aqui, desse encontro aqui com você. Estou vendo aqui o papel, o pano de fundo aí do seu espaço. Está muito bonito, Estou no combinando. quarto da minha filha. Está no quarto da sua filha, mas está Que eu todo fiz florido. para ela esse papel de parede aqui. Mas Bem tudo a legal, que o nome ver. dela é Yasmin. Eu queria ter colocado Jasmin, porque eu sou uma pessoa assim mais alternativa, mas aí a gente terminou colocando Yasmin, que dá no mesmo, que significa É também flor verdade. para mim, Tá. enchi o quarto de flores. Maravilha. Helva, eu vou dizer para você o seguinte: Helva é uma pessoa extremamente organizada, ela é uma pessoa que gosta de planejamento e gosta de ter tudo muito bem controlado. Porque quando eu fui falar com Helva, ela disse: Adelino, eu preciso saber qual é a pergunta, eu preciso saber o que é que vocês vão perguntar, o que é que não vão perguntar, por que é isso. Ok. Então, Helva, nossa primeira pergunta aqui, nossa primeira pergunta para esta bióloga no Dia do Biólogo é: quem é você sem dizer o que você faz? Eu aprendi isso num curso de Murilo, que eu achei muito legal. E que ele falou assim, ele se apresentando: eu sou Murilo e eu acredito que. Pronto, aí eu nunca mais me esqueci disso. Aí agora eu digo assim, inclusive eu participei de um processo seletivo. E aí o que chamou a atenção da comissão organizadora foi no vídeo que eu me apresentei dessa forma que todo mundo diz, o curso, o que faz, o que trabalha. Aí eu gosto de dizer assim: eu sou Helva e eu acredito que nós podemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Maravilhoso, sensacional. Sensacional, sensacional. E você deu uma resposta criativa, né? E aí, aquilo que eles não estavam esperando, e isso é muito interessante, porque no final das contas, a gente não é aquilo que necessariamente, a gente faz aquilo que a gente acredita. A gente até pode entrar numa outra coisa, começar a trabalhar numa coisa que a gente inicialmente não gosta, mas você não permanece ali. Você só permanece, né, num trabalho de maneira satisfatória quando você acredita naquilo que está fazendo. Então você é aquilo que você acredita. E por conta dos valores e das suas crenças, você busca um trabalho que se alinhe com isso. Aí você vai em direção àquilo que você entende como sendo a sua felicidade. E Verdade. é nesse conceito que eu entendo que está esse desdobramento, essa fala de dizer, em vez de dizer, eu sou bióloga, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou fisioterapeuta, eu sou carteiro, seja lá o que for. Então, eu acredito, faz muito mais sentido você dizer, falar sobre aquilo que acredita, sobre os seus valores, e aí sim. Eu quero muito mais saber quais são os valores das pessoas do que necessariamente a ocupação que elas têm. A ocupação que elas têm Verdade. vai ser uma consequência dos valores que ela desempenha, e a qualidade do trabalho dela vai ser muito alinhado com os valores que ela possui. Independente da profissão que ela tenha, se ela tem bons valores, ela vai ser um bom profissional. E aí, agora, Helva, fala para mim, conta um pouquinho mais da sua história, como é que surgiu esse seu nome, né? Como é que uma bióloga como é que surge esse nome de Helva? Né? É muito peculiar alguém que trabalha, que é biólogo, ter o nome de Helva, ou alguém que tem o nome de Helva que se torna biólogo. Como é que essa conexão chegou aí? Explica pra gente aí um pouquinho. É que meu pai, ele é artista, ele é pintor, ele é escultor. E eu acho que todo artista é uma pessoa que tem mais uma sensibilidade, né, para determinadas coisas. E meu pai é super ambientalista. Ele é bem amigo mesmo do meio ambiente, muito mais do que eu, na verdade, eu acho. E aí eu passei muitos anos morando em Itamaracá, no meio do mato, literalmente. Era cobra, rã, perereca, lagartixa dentro de casa o tempo todo, saguim, raposa, preguiça, tudo que você imaginar. Porque ele construiu a casa numa mata lá no alto, que tem a coisa mais linda, que fica no alto, com vista para o mar, aquele friozinho da mata. E aí eu morei muitos anos nesse ambiente e me identifiquei por desenvolver esse curso por influência do meu pai. E aí meu nome, ele colocou meu nome porque ele queria que fosse um nome alternativo, fosse um nome diferente. E quando eu nasci sem nome, passei 3 meses para os meus pais decidirem meu nome. Porque Sério? eles Você queriam passou que fosse um três nome meses? bem diferente. Que coisa.
Muito curioso, muito curioso. Tem gente que já nasce com nome, antes de nascer já tem nome, sobrenome. Pois É, é, eles não sabiam se era menino, o que era, e ainda quando nasceu, mesmo assim, porque normalmente se você não souber, não quiser ver na ultrassom, aí você diz, não, sou menino, vai ser tal nome, sou menina, vai ser tal nome. Não, não tinha nome, porque eles queriam olhar para mim, queriam conviver comigo, para depois pensar em como eu me chamaria. que lindo, cara. É lindo. Assim, é curioso para quem tá de fora, mas eu vou dizer a você assim, é muito bonito porque tá muito alinhado, pelo menos, com aquilo que a gente tem conversado na academia, né, sobre abrir-se ao coração, abrir-se à percepção daquilo que vem do outro. Né? A gente tem participado de alguns encontros em outras academias, e aí a gente, quando vai fazer o check-in, que as pessoas estão chegando, a gente pergunta, ó, como é que você está chegando? Como é que você chega nesse momento? Eu, por exemplo, nesse momento, chego muito empolgado, emocionado, feliz de ouvir, né? De ouvir e tá podendo conversar com alguém que tem um trabalho como o seu, que cuida não só de si, cuida de um contexto, de um lugar que não existe fora, né? De uma coisa que não existe fora. Estamos todos dentro do mesmo pontinho azul. Estamos todos dentro do mesmo ponto azul. Né? Se a gente parar para pensar, não existe lado de fora. Estamos todos no mesmo lugar. Se eu não cuidar disso aqui, onde é quem que vai, como é que eu vou sobreviver? É uma questão de sobrevivência. Né? Se a pessoa parasse realmente para pensar, ele agiria de maneira, se ele agisse de maneira egoísta, ele faria a coisa certa. Pois As é. pessoas às vezes não Porque assim, o pensam. planeta ele sobrevive sem a gente, mas a gente sem o planeta não, né? Exatamente, Se a gente exatamente. contaminar todos os rios, todos os mares, o ar, acabar com as árvores, quem vai morrer é a gente. E o planeta ele vai continuar e vai se regenerar, né? Antes de continuar nessa história do meio ambiente, que a gente vai voltar para lá, né, eu quero resgatar um pouquinho aí dessa história. Você falou do seu pai, né? Você falou, seu pai era artesão. E sua mãe, o que é que fazia da vida, né? E como é que chegou e como é que a criatividade foi inserida na sua vida? E deixa eu fazer uma pergunta antes. Qual foi o curso que você fez? Você fez o reaprendizagem, você fez o gravidade zero? Eu fiz o reaprendizagem da turma Gravidade Zero. Essa turma que Hum, surgiu agora na pandemia. Ele fez várias turmas, né? Parece que continua fazendo. Eu acho que eu deve ter sido da primeira leva. legal. Foi Legal. Você, maravilhoso. você viu que o Cri 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 também tá com as inscrições abertas e gratuitas? Você E o conhece quê? o Criando Crianças Criativas? É um outro curso do Murilo que ele ensina adultos a não bloquear as crianças. Ele costuma dizer que o cri-cri-cri vai acabar com reaprendizagem criativa. Porque se a gente aprende a criar crianças criativas, não teremos adultos bloqueados. É Então, se os verdade. adultos não vão ficar bloqueados, ele não tem para que ter o reaprendizagem criativa. O reaprendizagem criativa é para pessoas da minha faixa etária, adultos que passaram cheio de bloqueios, que foram bloqueados ao longo da sua jornada e que precisaram de um chacoalhão, dizer, presta atenção, né? Criatividade é para todo mundo e vocês precisam se envolver com isso. E o Cri 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 é um curso que ele também abriu gratuito. Depois, se você, depois que acabar aqui, tiver Ah, vou dar uma interesse, olhada. Deve depois ser tiver bem interesse, legal. entra no perfil do Murilo ou entra numa postagem aqui da gente do Creative. Em algum Tá lugar a certo. gente publicou isso aqui também. Eu Mas fala até um pouquinho tento aí. criar minha filha com a maior liberdade possível, usando também aquela pedagogia de Maria Montessori, que eu acho bem interessante. E agora eu sei que é muito mais trabalhoso quando a gente estimula a criatividade. Tive altas surpresas aqui de ter tinta espalhada para todo lado, no corpo inteiro dela, no chão, na parede. Mas eu sei que isso vai repercutir no futuro dela. Então eu faço o máximo possível para não bloquear. Porque Uhum. eu não fui bloqueada. Acho que eu respondi isso para tu quando a gente conversou um pouco. Eu fui criada com essa maior liberdade possível. Você perguntou sobre minha mãe, já te respondendo.
Minha mãe é professora, ela hoje já é aposentada, mas ela trabalhou muitos anos na educação infantil, também trabalhou em escola Montessori. Ela primeiro fez magistério, depois foi que ela fez letras. Então, eu fui criada num artista com a professora, que os dois eram muito alternativos. A vida dele, eles casaram muito jovens, mas eram pessoas bem diferentes do pessoal da época. Então, eles me criaram assim, eu podia riscar a parede, podia pintar a parede, isso eu nem deixo aqui na minha casa. Mas lá ela reclamou, mas disse assim, essa parede é sua. Aí ela escolheu uma parede, que aí ali eu riscava, eu pintava, e era minha. Então, se eu tivesse ouvindo uma música e quisesse me pintar, eu me pintava, me fantasiava, eu ficava ali dançando e cantando. Tinha jardim, quando a criança cresce numa casa, tem muito mais contato com outras coisas, né? Do que a criança que vive no apartamento. Então eu brincava muito com as plantas, fazia comidinha com as bonecas, com as florzinhas que eu machucava, eu botava uma aguinha, dali eu preparava a comidinha. Tinha muitas dessas coisas de um pouco mais alternativa. E depois, quando meu pai comprou o terreno, a gente começou a ir para lá, para Itamaracá. Aí eu fui tendo esse contato com a natureza, a gente ia para lá, acampava numa barraca, numa palhoça que ele fez toda de palha, e a gente passava o final de semana lá, e para mim, como criança, eu achava maravilhoso esse acampamento. E quando fui morar lá, era uma casa uma casa muito engraçada, porque a casa tinha primeiro andar, mas não tinha janela. Ainda estava em reforma até hoje, eles ainda estão ajustando muitas coisas, mas assim, eu tinha 10 anos na época, e não tinha frescura com nada. Havia uma cobra, dava um grito, pai, eu tenho uma cobra aqui, tem esse bicho aqui. Mas isso foi fazendo parte do meu dia a dia e eu fui me acostumando a conviver. Acho que se fosse agora, eu ia levar um susto muito grande. Mas assim, a gente tem que entender que os animais, eles vivem ali. A gente é que foi para o ambiente, a gente é que estava atrapalhando eles. Aquilo ali era uma mata que houve um desmatamento para fazer um loteamento. Então a gente invadiu o território deles. Então a gente tem que ter uma convivência harmônica. Então, meu pai que me ensinou isso. Quando ele via a cobra, ele fazia um jeito de remover a cobra e botar ela de volta. Não precisa matar a bichinha. Quando aparecia uma aranquejeira, meu Deus, a aranquejeira, tira a bichinha daqui, manda ela voltar para casa dela, que o lugar dela não é aqui. Mas, assim, a gente aprender esse conceito, aprender que nós também somos natureza, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso aí. Ah, que lindo, lindo. E aí você foi crescendo nesse ambiente aberto, criativo, envolvido com a natureza, e isso te encaminhou para a biologia. Como é que a biologia entrou na sua vida? Foi assim, eu tinha que escolher, né, que profissão eu ia seguir. E aí minha mãe você devia fazer turismo, porque na época a ilha de Itamaracá o turismo estava muito alto lá, e ela queria muito que eu fizesse turismo. Uhum. Mas eu gostava muito de mata, de trilha, de animais. E pai eu dizia, você devia fazer biologia, você devia fazer biologia marinha. Porque aí também na época tinha um peixe-boi, estava um projeto lá de ter oceanário e tal. E eu tinha Uhum. vontade de trabalhar no Projeto Tamar, no Golfinho Rotador, nesses projetos todos de biodiversidade e conservação. E aí, na época, eu tentei o vestibular 2 vezes. A primeira vez eu tentei na Rural, porque eu sabia que tinha uma professora lá muito boa de biologia marinha, que tinha até um estágio que ela fazia, que ela estudava os corais lá em Fernando de Noronha. Eu vou fazer ciências biológicas na Rural, porque eu vou estudar com aquela professora, que eu vou me especializar em biologia marinha e tal. E acabei não passando, né? Porque eu acho que tudo tem um momento certo das coisas acontecerem. Eu não tinha o preparo, eu não estava aqui nesse ritmo da cidade, eu morava em Itamaracá ainda na época, vim para Recife estudar, tive um impacto muito grande, eu vim para cá fazer o terceiro ano, e os Uhum. professores eram estilo cursinho, então era só revisão para o vestibular e eu ainda estava aprendendo. Aí eu falei, minha gente, como é que vocês sabem tudo isso que o professor está falando? Me ligeiro. Os réus a gente aprendeu no segundo ano. Ai, meu Deus, eu não aprendi nada, eu tô ferrada. Aí não passei. Mas aí no outro ano foi o ano todinho de preparação para o vestibular. E aí surgiu um curso novo na UFPE, que ele era parecido com um curso que tinha no Cefet, que hoje é IFPE, que tinha gestão Sim. ambiental. Certo. E aí na UFPE eles lançaram o curso Ciências Biológicas, modalidade Ciências Ambientais. E aí já era um curso mais voltado para outras áreas, que não era tanto você se especializar em flora ou em fauna, que um curso tradicional de ciências biológicas se especializa.
Era um Uhum. curso que tem disciplinas de consultoria ambiental, gestão e política ambiental, administração, economia, direito ambiental. Eu disse, rapaz, o mundo está se pendendo tanto para essa questão de meio ambiente e sustentabilidade e é melhor me direcionar para esse curso. Deixa esse negócio de biologia marinha para lá. Eu até estagiei em oceanografia, porque eu gostava muito dessa área marinha, mas eu percebi, pelo menos para mim, outras pessoas até conseguiram entrar no mercado em oceanografia, mas é muito mais restrito. Certo. E aí eu disse, não, eu fui tendo essas disciplinas já no final do curso. E aí eu disse, não, existe um mercado de gestão ambiental, só preciso de uma porta. Depois que eu entrar nessa porta, eu não saio mais. E aí eu disse, eu vou pegar o beco daqui, porque eu estava na época fazendo estágio em sonografia, o pessoal fazia especialização, mestrado, doutorado, depois terminava o doutorado. E aí, vou fazer o que agora da minha vida? Eu digo, isso eu não quero para Vai mim. ser Jacques Cousteau. Oi? Vai ser Jacques Cousteau. Aí eu me especializei em gestão ambiental na Poli, que foi um Uhum. curso maravilhoso. Infelizmente não existe mais, o curso depois acabou, mas foi um curso super voltado para o mercado, porque era um curso dentro de engenharia e normalmente engenheiro é uma coisa bem prática, né? E aí, a partir desse curso, do conhecimento que eu tive, das disciplinas, dos professores, do network com os colegas, aí eu consegui entrar nesse mercado de consultoria ambiental e isso já faz 11 anos. Eu entrei e não saí mais, como eu falei. Explica pra gente o que é, como é que é esse seu trabalho, né? Como é que você chegou nesse trabalho? Você falou, eu fazia tal coisa, e aí apareceu uma oportunidade de fazer isso, e aí eu caí ali dentro, e é isso que me realiza hoje em dia. Assim, na verdade, cada nicho tem um nicho do subnicho, né? Então, dentro de Uhum. biologia, tem várias áreas que um biólogo pode atuar. Eu fiz até uma live só sobre isso, o pessoal estava com muita dúvida. E dentro da consultoria ambiental, como consultor ambiental, você pode trabalhar em várias áreas com diversas formações profissionais, né? Meio ambiente é uma área totalmente multidisciplinar. Então, o que é que eu faço hoje? Eu tenho uma empresa de consultoria há 4 anos, e antes eu trabalhei em uma empresa de consultoria, trabalhei como autônoma, e aí sempre o foco sempre foi cumprir a legislação ambiental. Então, a questão de licenciamento ambiental e dos estudos ambientais que são solicitados pelos órgãos ambientais para poder emitir uma licença. Os empreendimentos que são considerados potencialmente poluidores, eles são obrigados por lei a realizar esses estudos para ver justamente quais são os reais impactos que eles podem causar ao meio ambiente. E aí eu comecei fazendo esses estudos, fazendo o licenciamento das empresas, e quando eu abri a minha empresa, o foco da minha empresa era esse. Mas aí eu conheci o Porto Social, não sei se você conhece, que é Sim. muito legal, não tem nada a ver com Porto Digital. Porto Digital, Porto Social é tipo uma aceleradora de ONGs, que muita gente tem projetos socioambientais e incubam seus projetos lá. Sou mentora de lá desde o ano passado. E aí, através do Porto Social, eu fui entendendo que eles falam muito em ter um negócio com propósito, entre ajudar o próximo e ganhar dinheiro. O que é que você escolhe? Eles dizem que você pode escolher os dois. Tive o trabalho que eu fiz, um trabalho bem interessante com catadores de rua e catadores de cooperativa, e despertou em mim esse lado social. Então, eu estou mudando aos poucos o rumo da minha empresa para que eu possa fornecer soluções sustentáveis para os negócios, para as empresas, para as indústrias, e que tenham ganhos sociais e ambientais e econômicos, porque sustentabilidade envolve tudo, né? Não é só o empresário dizer, eu estou aqui investindo na sociedade, estou investindo no meio ambiente, estou gastando muito dinheiro, não estou tendo nenhum retorno. Não, ele vai ter retorno. Ou ele vai ter retorno porque ele está desenvolvendo processos de reutilização da água, instalando painéis solares que vai reduzir os custos com energia, ou dos próprios consumidores que vão tender a consumir, a escolher aquele produto que é sustentável em detrimento dos outros que não são, né? As pesquisas apontam que os consumidores, se tiver uma marca poluidora e outra marca que protege o ambiente, a pessoa vai escolher outra marca, mesmo que aquele produto seja um pouco mais caro. Então, eu estou trabalhando mais nessa linha, de uns tempos para cá. Ah, interessante. E como é que você em algum momento já, depois de ter feito o curso, você viu alguma oportunidade de aplicação dessas técnicas? Como é que essa criatividade, como é que esse curso, o que é que ele trouxe? Ele te abriu a cabeça para alguma coisa? Você enxergou
alguma oportunidade ou tem alguma parte do seu processo ou até mesmo a forma de se comunicar com os catadores. Eu achei extremamente interessante aquilo que você falou para mim, porque eu sei de algumas tantas coisas que você falou, né? Porque a gente conversou antes e tal, mas as pessoas que estão aqui, elas não sabem, né? A importância do catador que você me disse, Adelino, os catadores são extremamente importantes por conta disso, daquilo, tem um contexto econômico, tem um contexto social. Explica um pouquinho para a gente aí. Se você já conseguiu identificar alguma coisa relacionada a essa área, a utilização desse conhecimento do curso, né, de criatividade, do reaprendizagem, e como é que é essa história do... Desculpa. Eu até fiz uma postagem logo após o curso que eu coloquei assim, que sustentabilidade tem tudo a ver com criatividade. A gente tem que sair da mesmice. Até um colega perguntou em uma live anterior que eu fiz, Helva, o que é que você acha da questão que as leis ambientais estão mudando muito, né? E eles estão, em vez de cada vez ficar uma coisa mais restrita, no atual governo está tendo uma grande permissividade, eu esqueci o nome, de aumentar o desmatamento, de aumentar certas coisas que tinham uma proteção ambiental através de legislações para realmente resguardar o meio ambiente. Ele perguntou com relação a isso, porque quem trabalha com licenciamento e quem trabalha com elaboração de estudos ambientais vai terminar que daqui a pouco não vai ter mais esse serviço, porque vai ficar tudo tão assim. Esse empreendimento é simples, não precisa de licença, não precisa realizar o estudo, não. Aí eu disse, aí é que tá, a gente tem que olhar para o mercado, enxergar quais são as demandas do mercado para que a gente possa estar oferecendo soluções, que a gente possa estar ajudando esses empresários, que eles possam enxergar valor na sustentabilidade. E aí vem a questão da criatividade, né? Aí o que eu estava falando para você, que a gente conversou um pouco antes da live, é justamente que eu fiquei com muita vontade de continuar ajudando esses catadores, porque o trabalho que eu fiz de assessoria foi um trabalho do governo do estado e foi um trabalho bem pontual. Teve treinamento e teve assessoria, mas foram visitas pontuais e eu queria continuar ajudando essas pessoas que no Brasil são fundamentais para o ciclo da reciclagem, né? Em outros países a reciclagem é totalmente automatizada, as pessoas já têm a cultura de separar os materiais, então tem o dia do vidro, o dia do plástico, a pessoa já vai e coloca ali naquele coletor, acredita que até que tem uma multa se você não separar. Mas aqui a gente precisa dos catadores para que esses materiais voltem à indústria e sejam reciclados. E eles têm uma renda mínima, a coleta seletiva aqui em Recife não funciona, as pessoas chamam o caminhão da coleta seletiva, mas entregam tudo misturado. Então, quando chega na cooperativa, chega seringa, chega absorvente, chega fralda, chega resíduo orgânico, tudo misturado ao reciclável. E muitas vezes isso inviabiliza a reciclagem, porque aquele material virou um material contaminado. E o catador hoje ele já é considerado uma profissão do IBGE, que ele pode ser remunerado e ter uma carteira assinada por isso. Então, o catador ele é para receber o material que a gente pode colocar num saco só, plástico, vidro, papel, metal, mas aquele material que ele está limpo, a gente é que suja, a gente é que mistura depois. Mas quando a gente gera uma garrafa PET de um suco, de um refrigerante e uma garrafa de uma bebida, aquilo ali está limpo. Só que quando a gente mistura com o resto de comida, com outras coisas, estragou tudo. Então é isso. Então eu estou desenvolvendo uma metodologia para que os empresários eles possam ter o retorno disso também, para que eles possam fazer essa separação na gestão de resíduos adequada, que não necessariamente precisa ter aquelas cores da coleta seletiva, que às vezes até o pessoal confunde e acha muito complicado. Mas que eles separem o que é reciclável, o que é não reciclável, o que é orgânico, para o que seja orgânico possa ser compostado, possa virar adubo, possa fazer uma horta orgânica. Então, é questão de economia circular, né? A gente só descartar realmente quando não tiver mais nenhuma outra utilidade, que aí entra também o conceito de lixo zero, eu trabalho também junto ao Instituto Certificando Empresas. Então, eu desenvolvi essa metodologia para a gente fazer essa segregação na fonte de uma forma simples, de acordo também com o destino que esse resíduo vai ter, porque não adianta separar demais se ele vai para o mesmo local. Então, para que ter todo aquele trabalho, né? É só separar e não haver uma contaminação. E aí o empresário ele pode escolher se ele vai querer vender o resíduo ou se ele vai querer beneficiar uma cooperativa.
E aí tem a questão do marketing ecológico, do retorno, da divulgação que ele faz, por ele estar deixando de enviar para o aterro sanitário aquele material que antes ele considerava como lixo, esse material está voltando para o ciclo produtivo. E o meu sonho é que não seja comercializado, que seja só doado para as cooperativas para beneficiar essas pessoas e que o material chegue para eles limpinho, separado. Já teve vários empreendimentos que eu visitei que eles dizem, não, a gente aqui faz coleta seletiva, está certo. Aí eu vou fazer uma visita de diagnóstico no local e quando eu chego no material que eles dizem, tá aqui, aí tá aqui o quê? Um monte de lixo, tudo misturado. Como assim? Vocês não disseram que separavam, que doavam para um catador? Não, o catador vem aqui e recolhe o que ele quer. O catador vai catar o lixo de um empreendimento enorme. Não custa nada eles terem um funcionário para separar isso. Não, separar na fonte não dá trabalho nenhum. O trabalho depois que tá tudo misturado, a pessoa ia lá catar. Aí eu peguei e disse, olha, me desculpe, mas o que vocês têm aqui não é uma responsabilidade socioambiental. Eu digo, eu estou até correndo o risco de perder o cliente. Mas foi ao contrário, ele quis fechar comigo, ele quis fazer esse serviço porque ele entendeu, ele viu, acho que talvez, às vezes até os grandes empresários, quem está na alta administração, ele nem entende, na verdade, como é a gestão dos resíduos, às vezes eles não controlam esse processo, né? E aí ele foi comigo fazer a visita e ele viu, depois eu fiz uma apresentação para todos os gestores com as fotos e disse, é assim que está atualmente, e vou levar vocês do ponto A para o ponto B. Aí pronto, a gente resolveu esse problema. Eu transformei um problema em uma solução e que os empresários enxergam valor nisso, porque de fato eles vão ter o retorno no mínimo de ter um marketing ecológico, isso gera muita empatia, né? E de fato eles vão ajudar as pessoas e vão ajudar o meio ambiente. Então, para mim tem sido muito gratificante desenvolver esse trabalho. É muito interessante ver isso, porque é o seguinte, nas empresas, eu trabalhei numa empresa de embalagem, tá, Helva? Há alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa de embalagem e aí eu não lidava com o consumidor final, mas alguns dos clientes da empresa que eu trabalhava, eles são certificados, são grandes corporações que vendem, que comercializam bebida no nosso país, não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas para que a gente pudesse atendê-los, a gente precisava ser certificado com a ISO 14000. A ISO 14000 é da que trata da gestão adequada do sistema de gestão ambiental, não é isso? Então, essa empresa que fornece bebida para o consumidor final, né, essa água, o suco, refrigerante, enfim, as bebidas que chegam na mesa do consumidor, eles que enchem, cobravam da gente, que era fornecedor da embalagem, que fosse certificado. Então, por conta disso, né, esse movimento que vinha do consumidor que quer saber se aquela empresa ela é ambientalmente responsável, ele cobrava do fornecedor de bebida, o fornecedor de bebida cobrava da gente que era fornecedor da embalagem, e a gente acabava por cobrar do fornecedor de alumínio. Então, era toda uma cadeia de fiscalização, né, para atender o anseio deste consumidor final. Então, quem está lá na ponta, né, eu que vou lá numa gôndola de supermercado, de uma loja de conveniência, de um boteco, enfim, seja lá de qual for, e vou lá e diz, não, eu vou comprar desta marca aqui, porque esta marca ela é ambientalmente responsável, né? Eu acabo por forçar, né, a cadeia a se tornar ambientalmente responsável. E como eu falei, acaba sendo uma forma de cuidar de mim mesmo, né? É uma forma egoísta de eu cuidar de mim. Então, lá na empresa, na fábrica, a gente fazia todo esse processo de separação do material, vidro, papel, plástico. Era uma fábrica de alumínio, então o alumínio ele era todo segregado, mas aí era revendido por um reprocessamento e depois retornava. Mas todo o resto a gente acabava por entregar a uma cooperativa, né? Isso era em Aracaju, eu morei um tempo em Aracaju, e a mesma coisa aconteceu quando eu fui para uma fábrica em Manaus.
bem como as fábricas todas, né? A gente tinha fábrica aí em vários, existem fábricas em vários pontos do Brasil e todas essas fábricas elas precisam ser certificadas e precisam atender esses anseios, esses requisitos. Então a gente entregava e mesmo na entrega ao catador, mesmo na entrega à cooperativa, por exemplo, eles tinham que a gente ia lá fiscalizar para saber se o resíduo estava sendo devidamente destinado, se o papelão para onde que ia, o plástico para onde que ia, o vidro qual era o rumo que ele estava dando e a madeira também, até a madeira, por exemplo, a gente fornecia madeira, como a madeira ela vinha às vezes de um produto importado, a gente precisava incinerar, né? E por questões ambientais, para não saber, de repente vem um bicho de um outro lugar e que não é adequado para esse lugar que a gente vive, e aí podia haver um problema ambiental pior. Então, o que eu vejo é, se a gente, como consumidor, se a gente for tomar realmente essa consciência e começar a cobrar realmente, a gente acaba por forçar, né, toda essa cadeia a agir de maneira responsável, né? Isso assim, acaba que vai vira como se fosse a responsabilidade que a gente tem hoje no uso do cinto de segurança. Muita gente fala, não, eu boto cinto de segurança para me proteger e tal, tudo mais. Mas a grande força motriz, eu diria até, que foi o bolso das pessoas. Se não botasse o cinto de segurança, a multa era pesada, a multa é pesada. A multa é pesada, e aí as pessoas... Então, as empresas, para serem realmente ecologicamente ou ambientalmente responsáveis, elas precisam manter essa fiscalização, ter essa cobrança, né, da cadeia, para que a cadeia toda seja responsável. Eu achei muito, 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 muito interessante, muito, muito feliz com essa história toda que você nos traz. E conta mais aí, Helva. Fala um pouquinho do teu canal, do perfil que você tem no Instagram, o que é que você faz lá, o que é que você promove lá. Conta para as pessoas que estão aqui com a gente, seja aqui agora nesse momento ao vivo ou as outras pessoas que acabam por assistir também, já que 19 horas é o horário mundial das lives, né? Eu estou direcionando o meu perfil. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Eu tenho um perfil da Liken, Liken Ambiental, que é a minha empresa. E eu tenho o meu perfil pessoal, que sempre ele era pessoal, mas era mais voltado para o profissional. Sempre eu estava postando as atividades que eu estava desenvolvendo e tal. Porque eu acho que não cabia no perfil da empresa eu estar colocando foto minha em trabalho de campo, foto minha em reunião, foto minha em treinamento. Eu colocava no meu pessoal. E eu acho que de uns 15 dias para cá, eu estou direcionando todo esse perfil para que eu possa ajudar profissionais que queiram ingressar nesse mercado de consultoria ambiental e não sabem como. Porque muitas vezes, principalmente os biólogos, eles sabem que existe um mercado, mas não sabem como. Então, precisam de orientação, precisam tirar dúvida. Eu estou preparando bastante conteúdo, fazendo lives, fazendo aulas e preparando também um material que mais à frente aí eu vou sentir deles qual é a dificuldade maior para ver como é que eu posso ajudar da melhor forma. E aí eu ainda estou estruturando algum tipo de curso, de mentoria, que seja mais voltado para ajudar essas pessoas da melhor forma possível, porque foi uma dificuldade que eu passei, né, até chegar o caminho que eu estou hoje, foi uma trilha bem árdua. Na época não existia esses cursos de extensão, cursos online, mentorias, e hoje em dia existem muitas. E eu quero ajudar principalmente as pessoas que eu já conheço, que tem tanta gente que me vê trabalhando e diz, menina, tu é virada de morre de coentro. Eu digo, a gente que é empreendedor não pode parar, não. É muita coisa e a gente enxerga as oportunidades, as demandas de mercado, corre atrás e vai lá. E aí, além do trabalho que eu desenvolvo na empresa, eu estou agora me estruturando para que eu também possa ajudar outros profissionais, para que assim como eu que consegui entrar nesse mercado e atuar, que eu possa passar toda essa minha experiência para outras pessoas também. Que lindo, maravilhoso. Me diz uma coisa, Helva. Quando a gente está passando por um novo presente, né? A gente está vivendo um novo presente, não é nem um novo normal. Eu vou até digitar aqui para o pessoal que não me conhece, talvez tenha dificuldade depois de me achar, mas pode falando, eu estou ouvindo.
Isso. Depois, até na própria divulgação dessa live, que a gente vai postar no feed do Creative Lab, a gente também coloca seu arroba, tá? Tanto o seu Ah, pessoal obrigada. como da empresa. A gente vai colocar lá Tá. também. É, como eu vinha falando, a minha pergunta é a seguinte: a gente está vivendo um novo presente, não é nem um novo normal. Essa história do novo normal já tá muito, muito. Esse termo novo normal para mim já está ficando velho. Então, para mim faz mais sentido falar sobre um novo presente, porque a gente não vai ter outro, não tem esse normal, né? Essa história de normal, enfim. Mas nesse novo presente, quando a gente você para nesse novo presente e olha para um futuro, né? O que é que você observa? Para onde é que você acredita que vai se caminhar esse futuro aí na área que você trabalha? Que futuro você vislumbra, né, para essa área que você trabalha aí? Eu acho que vai ficar cada vez mais voltada para a área de tecnologia, para que as tecnologias possam ajudar o meio ambiente, minimizando os impactos, gerando menos danos aos operários, por exemplo, das indústrias. Eu fui visitar recentemente um cliente que ainda está em processo de licença prévia. E aí ele Uhum, comprou uma indústria que já existia, e aí ele me mostrou os maquinários e ele disse: essas máquinas aqui eu vou mudar, porque eram pessoas que ficavam aí em cima, removendo a indústria de argamassa, então elas que ficavam revolvendo o material, então elas estavam expostas à poeira e tal. Isso aqui eu vou colocar tudo automatizado. Aí vem uhum, também aquela questão de que as pessoas vão ficar sem emprego, mas aí a gente sabe também que as emoções, uma coisa que realmente é natural do humano, isso não vai mudar, né? O que vai ser mudado para as máquinas são os trabalhos repetitivos, como você ficar com a pala e o dia todo fazendo isso. Então é muito importante que as pessoas estejam se qualificando e agora nessa pandemia o que mais tem é curso gratuito em todas as oportunidades, em todas as modalidades de educação que você desejar. Então, eu acho que acredito que a tecnologia ela está vindo muito forte. Muitas empresas viram que trabalhar home office dá certo. Então, assim, já reduz bastante a questão da geração de CO2 com transporte, com energia, com geração de resíduo. E isso traz também um retorno econômico para a empresa, que não vai ter que estar mantendo todo aquele prédio e tal. Então, tem muitas coisas. Essa questão dessas plataformas online, né, que estão sendo criadas, desenvolvidas. A questão do empreendedorismo, muita gente está passando a empreender porque ficou sem emprego, porque enxergou uma oportunidade de mercado e existem muitas oportunidades para quem quiser ser um empreendedor sustentável, porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo, não sei se alguém já trabalha no mercado de meio ambiente ou se quer atuar, mas se você ficar esperando que surja uma vaga, uma oportunidade, principalmente para biólogo, que apareça vaga para biólogo e tem a descrição, por exemplo, eu que atuo na gestão ambiental, normalmente aparece a descrição é para engenheiro ambiental. Quando eu leio, eu digo, eu tenho todas essas características, mas a vaga é para engenheiro. Então, assim, se eu quiser empreender, tem uma série de oportunidades que a gente vê os problemas que a gente pode apontar soluções. Então, eu acho que é um caminho mais curto do que você ficar esperando um emprego ou esperar passar no concurso. E eu acho que a pandemia veio para dar uma sacudida assim, em todo mundo. Eu já fazia alguns cursos online, mas umas coisas assim, bem, bem mais simples, bem mais reduzidas. Então, já remodelei contratos com alguns clientes que eram distantes, que eu tinha que fazer reuniões presenciais, que eu tinha que fazer treinamentos presenciais. E agora eu estou fazendo tudo isso online. Isso também reduz os custos, eu posso também atender mais clientes, né? Reduz as emissões dos gases carbônicos, me traz mais conforto, mais qualidade de vida. Então, para mim é isso. Teve muitas coisas que para mim vieram a melhorar nessa crise. No começo a gente fica meio assustado, porque a gente não sabe direito o chão que está pisando, mas aí depois a gente vai se situando, vai fazendo alguns cursos, está tendo muitas oportunidades de cursos maravilhosos online. E é isso. Isso que você falou, abre vaga. Biólogo tem espaço até para trabalhar no RH, né? Para dizer pro cara, filho, ó, isso aqui que você está dizendo que é para o engenheiro, o biólogo atende também, filho. Então Isso. entenda, né? Tem até vaga pro biólogo numa empresa de RH ajudar o cara, disso, ó, você dá consultoria, né? Você viu, ó.
isso aqui que eles estão pedindo na área para um engenheiro ambiental, um biólogo atende bem com Às vezes excelência. até um administrador, ele por ele ter a questão de gestão, então, por exemplo, um administrador pode surgir uma vaga para implantação de sistema de gestão ambiental. E Uhum, dificilmente vai aparecer uma vaga assim para um biólogo, porque tem muito que biólogo trabalha ou com ensino ou com pesquisa. E, na verdade, a uhum. gente pode atuar em diversas áreas. Eu vejo, às vezes, vagas de sistema de gestão integrado. Então, nesse sistema de gestão integrado, tem o sistema, tem a gestão ambiental. E a gestão ambiental pode ser vivida e vivenciada por um biólogo, né? Que também vai ter a oportunidade de atuar na parte de qualidade e também na parte de segurança, né? Já sendo E é segurança do tudo trabalho. por isso que eles chamam de sistema integrado e as normas estão cada vez mais conversando uma com a outra, porque uma norma puxa a outra. Quando eu vou fazer a auditoria do sistema de gestão ambiental, sempre eu acabo vendo alguma coisa do ar-condicionado. É segurança do trabalho, mas também é qualidade do ar, também tem a ver com o meio ambiente. Agora, Então por a norma exemplo, vai puxando a outra. Agora, por Então, exemplo, esse momento que a gente está vivendo aqui de pandemia, não pode ligar o ar-condicionado, né? Quem disse que não pode sair de um biólogo a ideia de um sistema de filtro que melhore, que combata essa história toda de vírus e bactérias e tudo mais que estão aí para oferecer uma qualidade de ar melhor dentro dos ambientes mais fechados, né? Por que um biólogo não pode desenvolver isso? claro que pode. Eu acho que cabe a nós enxergar aquela demanda do mercado e criar as soluções. Né? Se Usar da lançar no criatividade, né? mercado, não ficar em casa esperando a oportunidade chegar. Muito bom, muito bom. Helva, que tipo de pergunta eu não fiz para você e você gostaria de responder? O que é que eu não Nossa, perguntei? O que é que eu não perguntei a você até agora e que você acha que é relevante trazer para essas pessoas que estão aqui conversando com a gente? eu acho que como a gente está falando aqui dos cursos de Murilo Gun, de criatividade, da gente se pegar mesmo nisso, da gente ser criativo na nossa área de atuação para que a gente possa ser um profissional diferenciado. A gente não pode ser, como o Murilo fala, né? Medíocre é quem está na média, quem está igual a todo mundo. E ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu potencial, que é uma coisa sua, que você carrega, e você tem que explorar, entender o seu íntimo, entender o que é que você realmente tem de melhor, parar para se ouvir, parar para colocar as ideias no papel, observar o seu entorno, ver o que é que você pode contribuir com o mundo, com aquilo ali, com aquela bagagem de vida que você tem, e não necessariamente é uma bagagem acadêmica, e a gente usar toda essa nossa criatividade para estar ajudando as pessoas lá fora que estão precisando e que isso se torne uma coisa monetizável para que também seja o nosso meio de vida. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Esse contexto ambiental, né? Para mim faz total sentido. Eu sou engenheiro químico de formação, né? Então eu vivenciei disciplinas, fiz visitas, né? Sobre o viés do meio ambiente, né? Desde do tratamento de efluentes, como também da qualidade da água. Trabalhei em empresas em grandes empresas de embalagem, empresa de bebida, empresa de tubos e conexões, enfim, em várias empresas, em todas elas havia essa preocupação, né, em atender os requisitos da questão do meio ambiente e por questões, por questões fiscais, por questões financeiras e também para como a empresa ela devolve para a sociedade, né? Ela devolve à sociedade. Até porque ela precisa coletar, né, do meio ambiente, extrair do meio ambiente a matéria-prima e em algum momento o resíduo ou os subprodutos dessa cadeia vão ter que ser tratados e destinados, né, adequadamente para que eles possam ter o menor impacto ou nenhum impacto na hora de retornar ao ambiente. Eu achei maravilhoso o nosso papo, né? Eu queria agradecer muito você, Helva,
por ter cedido o seu tempo aqui para a gente. Né? Mais uma bióloga, parabéns mais uma vez por este dia, né? E parabéns pelo trabalho que você desempenha nessa questão da gestão ambiental, de trazer essa responsabilidade, de levar essa responsabilidade, esse esclarecimento sobre a responsabilidade que as empresas, que as pessoas de uma maneira total, né, de uma maneira geral, elas possuem para que a gente cuide daquilo que é a nossa casa. Verdade. Muito obrigada, Adelino. Eu amei estar aqui essa noite conversando com você, o pessoal assistindo. Eu acho que tem gente que vai entrar depois, vai assistir depois. E muito legal fazer parte desse time, né? Que vocês colocaram até que é um time de loucos, mas os loucos são aqueles que vão lá e fazem, né? É a diferença. Eu quero estar aí nesse time. E você faz parte do nosso time de loucos também, tá bom? Muito obrigado, Helva. Parabéns mais uma Obrigada. vez. Né? Não esquece, o Cri tá lá de graça. Vai ser bom para você dar uma olhada naquilo que você já está fazendo de legal e naquilo que você pode complementar, né, na criação da Yasmin. Né? Helva conhecida como a mãe da Yasmin. Tá bom? Obrigado, gente. Ok, meu querido. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Joia. Até a próxima.